Nós temos pensado nesses temas ultimamente, e eu gostaria hoje de meditar com vocês. Hoje é o penúltimo sermão. Semana que vem a gente encerra um total de 9 sermões, e eu gostaria que todos agora evitassem ao máximo sair somente se for necessário mesmo, para que nós possamos meditar naquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, tá certo? Meus irmãos, eu quero reproduzir aqui, eu vou pelo aparelhinho aqui mesmo, e eu quero reproduzir aqui com vocês o texto que vai servir de base para a nossa reflexão nessa noite. Semana passada nós vimos a parábola das 10 virgens. Vocês vieram aqui, muitos estiveram aqui, e nós meditamos na parábola das 10 virgens. O que difere a parábola das 10 virgens para a parábola dos 10 talentos? Na parábola das 10 virgens, Jesus quis dizer o seguinte: escutem, eu voltarei a qualquer momento, inesperadamente, abruptamente, subitamente, estejam preparados. Essa é a mensagem da parábola das 10 virgens. Agora, qual é a temática, a mensagem da parábola dos 10 talentos? O Senhor Jesus está dizendo: escutem, eu voltarei abruptamente, repentinamente, e quando eu voltar, eu quero que vocês estejam trabalhando. Este é o tema da parábola dos 10 talentos. E para poder ilustrar, porque desde o versículo 36 do capítulo 24, Jesus está contando ilustrações para exemplificar a sua volta, que acontecerá e que é iminente. Jesus está contando várias ilustrações. E mais uma vez, para mostrar a necessidade de sermos diligentes na obra dele enquanto ele não volta, ele lança mão, mais uma vez, de um elemento comum do cotidiano do povo judeu. Então eu quero que você agora investigue esse texto comigo. O versículo começa, no versículo 14, começa desse jeito: porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, isto o quê? A volta dele. Ele está se comparando com esse homem da história. Isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos. Observe que ele fala no plural. Seus servos. Isso mostra que esse homem da parábola era extremamente rico, porque somente uma pessoa abastada, rica, poderia ter mais de um servo. E servo aqui são escravos mesmo. Somente uma pessoa rica poderia comprar escravos. E dentre o grupo de escravos, alguns se destacavam. Eles possuíam uma escolaridade, alguns tinham habilidades contábeis. E quando aqueles homens saíam, eles saíam para visitar as suas propriedades, as suas terras, visitar os seus empreendimentos em outros países, eles chamavam esses servos e entregavam a esses servos algumas responsabilidades. E muitas vezes, para que eles não perdessem tempo, ele entregava a esses servos a responsabilidade de fazer com que os bens que lhes foram entregues pudessem render. Então, esse senhor, entendendo ter 3 servos muito capazes, ele os chama e ele faz o seguinte: olha que coisa interessante. A um, ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e azentou-se para longe, logo para longe. 1 talento, só para você ter uma ideia do quanto esse homem era rico, um talento de ouro, pesava 35 quilos.
ele deu 5 talentos para um. Escute, fazendo-se a cotação no grama do ouro, atualmente, nós chegamos à seguinte quantia. Eu fiz questão de calcular para trazer para você. Ele entregou nas mãos do primeiro servo 26.250.000 reais. E ele disse: faça esse dinheiro render. Nas mãos do segundo servo, ele entregou quantos talentos? 2, 70 quilos de ouro. Ele entregou nas mãos do segundo servo 10.500.000 reais. E nas mãos do terceiro servo, ele deu 1 talento de ouro, 5.250.000 reais. Era muito rico esse homem, muito rico. E naqueles tempos, havia muitas formas de você fazer com que o seu dinheiro rendesse. Você podia emprestar para cambistas, você podia investir em propriedades, você podia emprestar dinheiro a juros. Só para vocês terem uma ideia, os juros romano, não é? Os juros dos romanos era 17% ao mês. Houve um homem, um registro de um homem que emprestou, um desses grandes senhores ricos daqueles tempos, ele emprestou dinheiro para uma cidade e cobrou exorbitantes 50% de juros. É por isso que muitas pessoas que não tinham capital para investir, pegavam dinheiro emprestado. E como não tinham como pagar, o que elas faziam? Se tornavam escravas daquela pessoa que lhes emprestou. Então havia várias maneiras de você fazer o dinheiro produzir, várias formas. E o primeiro servo, assim que o seu senhor foi embora, foi viajar, não se sabe para onde, não se sabe quanto tempo demorou a viagem, não se sabe quando foi que ele voltou, não se sabe. O fato é que ele viajou para longe, deixou essa quantia volumosa nas mãos do primeiro servo. O primeiro servo, então, com 5 talentos, ele administrou tão bem aqueles talentos, que ele fez com que aquilo duplicasse, e agora ele tinha 10 talentos. 10 talentos, ou seja, ele tinha muita coisa para entregar para o seu senhor, quando ele voltasse. Agora preste atenção, o segundo fez a mesma coisa. Ele pegou aquele dinheiro, ele investiu, ele aplicou, e ele conseguiu dobrar de 2 talentos para 4 talentos. Mas o terceiro cometeu um erro fatal. O que foi que o terceiro fez? Ele fez uma coisa que era muito comum naqueles tempos. Ele pegou aquele dinheiro, 5.200.000 e alguma coisa, e enterrou aquele dinheiro na areia. Cavou um buraco no chão, enterrou aquele dinheiro, esperando o seu senhor voltar. E quando o seu senhor voltou, o que foi que ele fez? Ele chamou cada um dos seus servos para um acerto de contas. Uma coisa muito interessante que esses 3 homens tinham em comum. Primeiro, eles tinham responsabilidades dadas pelo seu senhor. Segunda coisa em comum, ambos sabiam que teriam que prestar contas ao seu senhor. E terceira coisa que eles tinham em comum, eles sabiam das responsabilidades que eles tinham de fazer com que aqueles talentos pudessem trazer lucro ao seu senhor. Os 2 primeiros não só entenderam isso, como trabalharam para que isso acontecesse. O terceiro não. O terceiro foi negligente, escondeu, e ele esperou o seu senhor chegar. E quando o seu senhor chegou, ele então vai chamá-los para um acerto de conta. Olha só, tendo ele partido, o que recebera 5 negociou com eles e granjeou outros 5, da mesma sorte que recebera 2, granjeou outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor, e muito tempo depois veio o senhor daqueles servos. E eles sabiam que o senhor ia voltar.
Nenhum deles estava imaginando que o Senhor havia ido embora para ficar e não voltar nunca mais. Todos eles sabiam disso. E quando aquele senhor daqueles servos chegou, fez contas com eles. Então, versículo 20, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Agora, o que me chama a atenção aqui, ele falar sobre o pouco te coloquei, sobre o pouco. 26 milhões, ele disse, é pouco. Imagina como esse homem era rico, né? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Quando aqueles senhores voltavam de longas viagens, era costume eles realizarem uma festa e chamarem os seus empregados como uma maneira de agradecer-lhes e de recompensar-lhes também por toda a diligência durante sua ausência. Então ele diz: você foi fiel, entra no gozo do seu senhor. Agora veja só, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra também no gozo do teu senhor. Mas chegou a hora daquele terceiro servo. Chegando também o que recebera 1 talento, disse: é aqui que começam os problemas para esse homem. Olha o que vai dizer: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Sabe o que significa essa expressão, aqui tens o que é teu, no original? Ele disse o seguinte: eu não quero saber de ter responsabilidade com isso. Eu tive muito medo do Senhor. O Senhor é um homem muito duro, um homem enérgico, um homem extremamente exigente, e eu não vi a hora do Senhor voltar para pegar esse valor e colocar nas suas mãos, porque eu não quero ter responsabilidade com isso. E aí olha só o que ele vai escutar do Senhor. Olha só: porém o seu senhor, versículo 26, disse-lhe: mau e negligente servo. Como foi que ele chamou os 2 primeiros? Bom e fiel. Agora ele chama de mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Ele perdeu pelo menos 17% de juros ao mês aqui. Tirai-lhe, pois, o talento. Olha só, tire o talento desse rapaz, dai-o ao que tem os 10 talentos. Ou seja, aquele que tem 10, sabe administrar, administrou com fidelidade. Tome o talento desse homem e dê àquele que tem 10. E aí Jesus usa mais uma vez uma figura escatológica, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Interessante uma coisa, que esse último servo, existe uma expressão em francês, eu vou tentar pronunciar para vocês não vão dar risada não. Existe uma expressão em francês, eu aprendi com a Roberta ontem, não sei se vocês sabem, a irmã Roberta fala francês fluentemente. A palavra em francês é assim: s'excuse, é isso mesmo? S'excuse. Acertei? Quem se excusa, se acusa. Ou seja, quem se desculpa, quem fica apresentando justificativas, na verdade está se complicando. O que esse jovem fez com o seu senhor? Ele começou a arranjar desculpas.
começou a apresentar justificativas, porque os outros dois também tinham o mesmo Senhor. E os outros dois não ficaram preocupados com a severidade, com a dureza, com a exigência daquele Senhor. O que eles fizeram? Eles receberam uma missão, eles receberam uma tarefa e colocaram os seus talentos para produzir e render para o seu Senhor. Enquanto esse último, dominado por outros tipos de sentimento, o que foi que ele fez? Ele escondeu na terra, esperando que o seu Senhor voltasse, para entregar a ele aquela responsabilidade, não porque ele realmente estava com medo, mas porque ele não quis trabalhar, não quis arregaçar as mangas e não quis fazer com que os seus talentos produzissem. Por isso, dessa expressão em francês, quem se excusa, quem se desculpa, se acusa. Ele se acusou diante daquele homem. Aquele homem disse para ele: você sabia que eu era tudo isso? Então por que você não pegou o meu dinheiro e entregou para os banqueiros? Se você não quis utilizar as técnicas dos dois primeiros, por que você não deu o meu dinheiro para os banqueiros? Para que eles pudessem, então, render juros. E quando eu voltasse, você teria alguma coisa para me oferecer. Olha que coisa interessante. Essa parábola, irmãos, assim como a parábola das 10 virgens, ela tem tudo a ver conosco. Quem é esse senhor rico que foi e entregou nas mãos dos seus servos os talentos? É o Senhor Jesus. Quem são esses servos, irmãos? Somos nós. E o que são esses talentos? De repente você já vem com Romanos capítulo 12 na sua cabeça. E você começa a achar que são os dons do Espírito, não é? Pois eu quero dizer para você que é muito mais do que isso. Eu quero dizer para você que todos nós, como servos de Deus, nós recebemos do Senhor Jesus Cristo incumbências, responsabilidades que precisamos aplicar em prol do reino de Deus até a volta dele. Por isso que eu disse que a parábola das 10 virgens nos chama a atenção para que estejamos preparados para a volta de Jesus. A parábola dos 10 talentos nos chama a atenção para o fato de que precisamos trabalhar esperando a volta de Jesus. Uma das grandes questões que Paulo vai repreender a igreja dos Tessalonicenses, ele vai repreender as igrejas dos Tessalonicenses, por quê? Porque os Tessalonicenses achavam que Jesus Cristo ia voltar naqueles dias, que não demorava, que era questão de semanas para Jesus Cristo voltar. E aí, muitos crentes da igreja de Tessalônica começaram a sair do trabalho, começaram a deixar os seus empregos. Porque eles diziam assim: se Jesus vai voltar, para que eu vou ficar trabalhando? E começaram a viver desempregados na igreja, comendo às custas dos outros. Aí Paulo diz: deixa eu falar uma coisa para vocês, não vai ser assim não. A volta de Jesus não vai acontecer antes de aparecer o anticristo, o homem da perdição. E tenho mais uma coisa para dizer para vocês, aqui ó: aquele que não trabalhar, também não coma. Porque a palavra de Deus, ela não incentiva a preguiça, ela não incentiva o comodismo, ela não incentiva a negligência. Então eu quero extrair daqui, eu aprendi aqui 3 lições para a nossa vida, nessa parábola dos 10 talentos, que serve para mim e para você. E eu gostaria de aprender com você agora essas lições, para que nós possamos levar isso para o nosso dia a dia. A primeira lição que eu aprendo é essa: Deus dá aos homens diferentes dons de acordo com a capacidade de cada um. É o que está lá nos versículos 14 e 15. Veja só: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer que não possui um dom. Todos nós temos. E dom aqui, talento aqui, eu não estou me referindo especificamente aos dons do Espírito, mas eu estou me referindo a uma série de coisas que você pode usar em prol do reino de Deus, seja na igreja, seja no seu dia a dia. Aqui não estamos falando de igreja especificamente, estamos falando de reino de Deus. J.C. Ryle, ele deu uma lista que eu queria compartilhar com você. Ele disse o seguinte:
Qualquer coisa pela qual possamos glorificar a Deus constitui um talento. Olha só, nossos dons, nossa influência, nosso dinheiro, nosso conhecimento, nossa saúde, nossa força, nosso tempo, nossos sentidos, nosso raciocínio, nosso intelecto, nossa memória, nossos afetos, nossos privilégios como membros da Igreja de Cristo, nossas vantagens como conhecedores da Bíblia, todos são talentos. Eu conheci um rapaz, uma pessoa extraordinária. Sabe qual era o talento dele? Se ele conversasse com você 10 minutos, ele convencia você a vir na igreja. Ele não era um hábil evangelista. Ele não tinha aquela capacidade de chegar perto de alguém e iniciar uma conversa para pregar o evangelho. Mas ele tinha uma capacidade como ninguém. Irmãos, esse rapaz deve ter levado para a igreja umas 15 pessoas, dentre essas, eu. Ele não tinha, você não conseguia conversar com ele. Ele tinha um jeito de conversar com você que ele te convencia. Uma capacidade de persuasão, uma coisa impressionante. Então, quando ele olhava para um rapaz, ele dizia assim: ore por mim, porque eu vou convidar aquele rapaz para ir na igreja. Não dava uma semana, o rapaz estava na igreja. Uma coisa impressionante, a capacidade que ele tinha de persuasão, um talento nato para isso. Aí o que ele fazia? Ele pegava as pessoas, levava para a igreja e entregava para os discipuladores. Pronto, agora vocês cuidam, eu vou lá fora buscar mais. Era assim que ele fazia. Era o dom dele, era o talento dele, era a capacidade dele. Existem pessoas que são extremamente carismáticas, você já viu isso? Elas têm uma facilidade de conquistar você, elas têm um jeito só delas de prender a sua atenção. Eu admiro pessoas assim, eu confesso para vocês que eu não tenho essa capacidade. Não é o talento que Deus me deu. Você tem um talento, irmão. Tenho certeza que tem. Você tem que descobrir qual é, mas você tem. Eu conheço a história de uma senhora que ela não fazia nada na igreja, nada, absolutamente nada. Ela era a primeira a entrar, a primeira a sair. Ela entrava, sentava sempre no banquinho dela, lá no fundo da igreja. E aí acabava o culto, antes do pastor ir para a porta, ela pegava a bibliazinha dela e saía e ia embora para casa. E o pastor começou a observar aquilo e falou: gente, mas essa irmã, como essa irmã pensa? Eu não conheço essa irmã. Ela não tinha esse tato de conversar, de lidar com as pessoas. Ela não era muito comunicativa, extremamente tímida, extremamente fechada. Mas era uma irmã fiel, não faltava um culto da igreja. Na hora do momento de dedicação de vidas e bens, vinha aquela irmãzinha caladinha na frente, entregava a sua oferta, assentava-se no último lugar. Quando o pastor pensava assim: hoje eu vou pegar essa irmã, não tinha jeito, ela já tinha saído, ela percebeu alguma coisa, não sei, e ia embora. Aquela senhora faleceu. E os filhos foram chamar o pastor para realizar o culto fúnebre. Ele foi no velório, foi realizar o culto fúnebre, e lá no culto fúnebre, ele ficou sabendo todos os dias: pastor, a minha mãe amanhecia o dia de joelhos orando pela sua vida. Era todos os dias. A minha mãe estava de joelhos antes de ir para a igreja, antes de iniciar as atividades, e nas orações dela, ela incluiu o Senhor. E tem mais, pastor. A minha mãe, ela ajudou 3 missionários no campo missionário. Talentos que Deus nos dá. Às vezes esses talentos não são visíveis, mas eles existem. A questão não é se eles existem ou não. A questão é se eu estou colocando o meu talento para produzir. Você já sabe quais são os seus talentos? Eu sei de alguns que Deus me deu, e sei de alguns que Ele não me deu. A questão é essa: qual é o talento que você tem? O que é que você pode fazer para o bem do reino de Deus? Existem pessoas que amam trabalhar na introdução da igreja.
Quando chega alguém, aquela pessoa está sorridente. É maravilhoso quando a gente chega na igreja e tem um irmão com um sorriso estampado no rosto, para pegar na sua mão e dizer assim: seja bem-vindo à igreja, é uma alegria. Fala a verdade, não é bom você ser bem recebido na igreja? Não é bom você receber um abraço na igreja? Tem pessoas na igreja que amam abraçar, tem pessoas na igreja que amam pegar na mão, tem pessoas na igreja que amam participar de certos ministérios na igreja. Deus coloca isso na gente. Então não existe essa de você dizer: eu não tenho dom nenhum. A palavra de Deus não mente. Paulo vai dizer: nenhum dom vos falta. A questão não é se eles existem, a questão é se você está usando-os para a glória de Deus. Qual é o talento que Deus te deu? Qual é o talento que Deus te deu? É incrível, são coisas. A igreja é maravilhosa, existem pessoas que não sabem, não tem habilidade para pregar, não tem habilidade para cantar, não tem habilidade para tocar, não tem habilidade para trabalhar com o ministério infantil, mas tem a habilidade, sabe de quê? De chorar com você. É aquela pessoa que vai na sua casa e fala assim: estou sentindo a sua falta na igreja, o que está acontecendo? E você sente uma segurança para abrir o coração para aquela pessoa, e aquela pessoa dá o ombro para você chorar. Vai dizer para mim que isso não é talento, irmão? A Bíblia não diz isso? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. São talentos que nós temos, que Deus nos dá, para que nós possamos aplicá-los em prol do reino de Deus. A grande pergunta é: qual é o seu? Você tem um, ou dois, você tem talvez vários talentos, ótimo, mas você está aplicando esses talentos para produzir? Eles estão rendendo? Eles estão abençoando alguém? Eles estão de alguma maneira proporcionando que alguém seja edificado, que alguém seja beneficiado? É muito importante isso, irmãos, nós nos atermos à questão do talento que Deus nos deu. Tem pessoas que têm um talento, mas um talento para escrever. Eu admiro quem escreve bem. Tem pessoas que escrevem muito bem. Eu conheço pessoas assim, que escrevem muito bem. Tem pessoas que têm a voz muito boa para fazer um trabalho na igreja, como locução de peças, de cantatas. Tem pessoas que gostam de lidar com essa questão de música na igreja. Tem outros que realmente encontram alguma coisa para fazer na igreja. Irmão, não importa o que seja, não importa se é algo grandioso, se é algo pequeno, a questão é: coloque esse talento para funcionar, coloque esse talento para o bem do reino de Deus. Se hoje você puder chegar na sua casa e dar um telefonema para alguém que não veio na igreja, de repente é o seu talento. Deixa eu perguntar para alguém: por que não foi na igreja? De repente está acontecendo algum problema, está acontecendo alguma dificuldade, dê uma passada de olho. Quem é que não está aqui? De repente você tem esse talento de querer saber o que é que está acontecendo. Eu não sei, são talentos que Deus nos dá. Essa é a primeira lição que eu aprendo aqui. Talvez algumas daquelas ali, que J.C. Ryle enumerou, seja a sua, seja o seu talento. Eu fui ovelha de um pastor, Gerson Rodrigues Lima, 87 anos. Esse homem tinha uma memória, que é uma coisa impressionante. Esse homem me contava fatos da vida dele, de 30, 40, 50 anos atrás. E ele falava o dia da semana, o horário, se estava chovendo, se não estava, qual era a cor do terno que ele usava. E eu falei: meu Deus, eu quero ter uma memória assim. E ele sabia tudo na ponta da língua, e ele pregava, e os versículos viam e fluíam, sabia? De repente você tem um talento para decorar versículo bíblico, para pregar para alguém, e os versículos vão vindo, não é? São talentos que nós temos. Talentos que nós temos. Você está ciente disso nessa noite? A primeira lição, então, é essa. A segunda lição que eu aprendi aqui: a recompensa do trabalho bem feito é mais trabalho para fazer. Quando Deus vê que nós estamos executando bem feito o nosso trabalho, veja só o que ele vai dizer aqui no versículo 20 a 23. 20 a 23. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que granjeei com eles.
Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, com ele granjeei outros 2. Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O que é muito te colocarei? Eu te darei mais responsabilidades, porque você provou para mim que é capaz. Que maravilha saber que o Senhor está aprovando o meu trabalho e está me dando mais responsabilidades. É sinal de que as coisas estão dando certo. Quantas vezes Deus está colocando responsabilidades em nós e nós estamos falando, não, estou cansado, não consigo. Mas se Deus está te dando mais responsabilidades, é porque está dando certo, irmão. É porque Ele está aprovando o que você está fazendo. Nada como fazer a obra de Deus bem feito, e o Senhor aprovar o que está sendo feito, e Ele dá resultados, Ele permitir que você veja o resultado daquilo que você fez. Você olha para o lado e vê assim, valeu a pena ter investido naquela pessoa, olha que bênção é essa pessoa na igreja, perdi muitas noites de sono por causa dela, mas o Senhor abençoou, e hoje ela está na presença de Deus, e de repente Deus coloca mais uma pessoa para você cuidar. Porque o Senhor capacitou você e você cumpriu com diligência a sua missão. Oh, meu irmão, minha irmã, nós estamos na iminência de montar a diretoria para 2020. A comissão já está formada. Os irmãos terão uma reunião comigo essa semana para nós alinhavarmos algumas coisas. Muitas pessoas vão te procurar na igreja para você trabalhar. Entenda, isso aqui é reino de Deus. Não vire as costas para o Senhor, não enterre seu talento. Coloque-se à disposição para servir o Senhor. Hoje, infelizmente, nós temos tantas pessoas na igreja carregando um peso muitas vezes maior do que o que consegue suportar, porque outros não querem carregar, e isso é muito, muito, muito triste. Então eu entendo isso aqui. A recompensa do trabalho bem feito é mais trabalho para fazer. Esses homens cumpriram com excelência o seu papel, foram diligentes, renderam, fizeram o dinheiro render, fizeram o dinheiro crescer, e o Senhor diz, eu vou te colocar sobre muito agora. Eu te dei pouco, 26 milhões, pouco. Pois eu vou te dar muito agora, porque você provou que você é capaz. E se o Senhor falar com você nessa noite, eu vou te dar uma grande responsabilidade para o próximo ano, eu vou colocar você diante de uma grande missão no próximo ano, qual vai ser a sua resposta para o Senhor? Não, Senhor, pede outro, eu não consigo, eu sou incapaz. Não, incapaz todos nós somos, mas quem nos capacita é o Senhor. Moisés disse, não, eu não posso ir, eu sou pesado de língua, manda meu irmão, manda outro, eu não consigo, eu quero você, rapaz. E Moisés fez o que fez. Então essa é a segunda lição que eu aprendo. Agora a terceira eu deixei para o final, a terceira lição, que é talvez a cereja do bolo para a gente. É essa aí. Enterrar o talento é assinar sua sentença de morte. Versículos 25 a 30, aqui do nosso texto, quando aquele último rapaz chega para prestar conta, ele diz, atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros? Tirai-lhe, pois, o talento. Escute, isso aqui é muito sério. Tirai-lhe, pois, o talento. Você acha que isso não acontece? Tirai-lhe, pois, o talento, e dê ao que tem 10. Porque aquele que tem, ser-lhe-á dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Meus amados irmãos, isso é uma coisa seríssima, porque hoje, na maioria das vezes, muitas vezes, estamos enterrando o nosso talento. Temos talentos e mais talentos para fazer a obra de Deus crescer, e nós estamos enterrando o nosso talento, achando que Deus vai relevar isso no juízo, mas não vai. E escute, a qualquer hora Deus vai tirar o seu talento e vai dar para outro. Sabe por quê? Porque ninguém é insubstituível na obra de Deus. Não existe esse que diga, ai do Senhor se não fosse por mim. Não existe ninguém que possa dizer, se não fosse por mim, aquela igreja já tinha fechado as portas.
Se não fosse por mim, aquilo não tinha dado certo. Não. Porque quem cuida, quem sustenta, quem mantém é o Senhor. Nós somos servos, nós somos instrumentos. E se eu não quiser fazer, Ele vai levantar outro para fazer, e outro para fazer muito mais bem feito do que eu. Por isso eu preciso aproveitar a oportunidade que Ele me dá e pôr o meu talento para funcionar. Porque se eu começar a enterrar o meu talento, Ele vai tomar o que é meu e vai dar para outro, e eu vou ficar sem talento e sem o privilégio de servir ao Senhor. Por isso, irmão, se o Senhor está chamando você para fazer alguma coisa, você pode dizer não para mim, você pode dizer não para o ministério, você pode dizer não para os irmãos que vão te consultar, você pode falar não para eles, você pode apresentar 1001 justificativas, ninguém vai te recriminar, ninguém vai fechar os olhos para você, ninguém vai virar a cara para você, mas eu quero que você diga isso para o Senhor. Eu quero que você ore para o céu e fale: Senhor, eu não vou te servir, porque essa obra não é do pastor, essa obra não é do ministério A, não é do ministério B, essa obra é de Jesus. E se eu estou dizendo não, eu estou dizendo não para Jesus, não para o pastor da igreja. Tem muita gente que acha que vai dizer não para o pastor, porque eu não gosto do pastor, porque o pastor é isso, porque o pastor é aquilo, mas você está dizendo não é para Jesus, não é para o pastor, porque eu não sou dono da igreja. Eu sou o ministro do Evangelho, eu sou servo dos irmãos, eu não sou o mandatário da igreja. Então, quando eu digo não é para Deus. Quando eu cruzo os braços, eu estou cruzando os braços para Deus. Quando eu fico sentado no banco, eu fico sentado no banco para Deus. E eu quero te perguntar, você tem coragem de fazer isso? Porque você tem talentos que o Senhor te deu. Por isso eu quero que você chegue hoje na sua casa e fale assim: Senhor, pode ser que não vai ficar bem feito, pode ser que não vai dar certo do jeito que era para dar, mas eu quero que tu saibas que eu estou aqui e o talento que o Senhor me deu, eu vou colocar em prol do teu reino. Porque se você enterrar, você está assinando a sua sentença de morte. Cuidado com isso. Cuidado com isso. É por isso que eu coloquei aqui de novo, só para que nós possamos refletir, a letra da música da Aline Barros. Essa letra é maravilhosa, porque essa letra é uma oração. Para cantar essa música, você precisa entender a responsabilidade do que você está cantando. Porque muitas vezes nós cantamos porque é bonito, mas não prestamos atenção naquilo que estamos falando. Nós precisamos cantar conscientes do que estamos cantando. E olha o que a música diz: usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nós cantamos isso aqui. Vocês cantaram, vocês assumiram a responsabilidade pelo que cantaram. Estão cientes do compromisso que assumiram? Ou cantaram simplesmente porque a música é bonita? Porque vocês cantaram maravilhosamente bem, mas estão cientes da responsabilidade que vocês assumiram nessa noite? De dizer para o Senhor: usa-me, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite. Se tem algo que um navegador precisa à noite no mar, é de um farol, para que ele possa se situar onde está. Se tem algo que as pessoas precisam sobre as águas, são de pontes. Observe que aqui, na música, que para mim é uma oração, ele está falando de coisas que são indispensáveis, e vocês cantaram maravilhosamente bem. Agora, vocês cantaram com os lábios ou cantaram com o coração? Porque faz toda a diferença. Por isso, meu querido irmão, se você que está aqui nesta noite, você que tem talentos, que o Senhor te deu, muitos talentos, e você não está disposto a servir o Senhor, eu vou te convidar para ficar com a sua boca fechada da próxima vez, quando for cantar essa música. Porque nós temos o hábito de cantar e não pensar na responsabilidade que nós assumimos. A igreja de Cristo é uma igreja de servos, de pessoas que trabalham, com as suas limitações, com as suas dificuldades, com os seus problemas. Cada um de nós aqui tem problemas, tem dificuldades, e não existe justificativa para dizer, não vou fazer. Você é quem sabe se você não quer fazer.
Eu vou seguir com a minha missão, eu vou seguir cumprindo com o meu trabalho, eu vou colocar o meu talento para produzir, eu quero fazer a minha parte, sei que muitos aqui querem fazer, mas se você não quer, eu te aconselho a repensar isso, porque isso pode significar a sua tragédia pessoal. Como tem pessoas nessa igreja talentosas que dizem, não vou fazer, você não sabe o risco que você está correndo. Cuidado. Permita-me orar por você nesse momento. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque às vezes nós estamos agindo de maneira tão errada. Temos tanto para fazer, o Senhor tem colocado diante de nós tantas missões, tantas coisas. Temos tantas pessoas para evangelizar, temos presidiários para visitar, temos vidas para alcançar, pessoas que precisam de um conselho, pessoas que precisam de um ombro amigo, tantas vidas, tantas pessoas nessa igreja. O Senhor tem trazido para essa igreja pessoas com problemas, querendo ser amadas, querendo ser cuidadas. Te louvo porque muitos estão entendendo isso, mas infelizmente muitos estão se colocando de forma indiferente. Ó Deus, desperta essas vidas, para que possa haver na sua igreja uma dedicação maior, porque nós sabemos, ó Deus, que fazer a sua obra não é fácil, nunca foi e nunca vai ser. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos aqui para trabalhar, nós não estamos aqui para sermos servidos, mas para servir. Nós não estamos aqui para ficar ao som do mar e à luz do céu profundo, nós estamos aqui para trabalhar, para suar, para nos gastar na tua obra, até aquele dia quando o Senhor Jesus vai voltar e vai nos recompensar. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós estamos dizendo tantos nãos para o Senhor, tantos nãos. O Senhor tem ouvido tantos nãos do nosso coração. Às vezes nós falamos uma coisa com os lábios, mas fazemos outra com o coração. Ó Deus, em nome de Jesus, nos perdoe, santo e querido Deus, nos perdoe. Continue conosco, continue nos mostrando todo o conselho de Deus. Se há alguém aqui nesta noite, ó Deus, que pode fazer mais pela tua obra, desperta esse coração, Senhor. Desperta esse povo que está adormecido, que está letárgico, achando que nada disso vai acontecer. Ó Deus, que teu Espírito nos incomode, para que nós possamos verdadeiramente tomar atitudes diferentes, sair dessa mesmice e começarmos a trabalhar, colocando o nosso talento para funcionar, seja ele qual for. Ó Deus, nos ajude, porque nós temos muito que fazer. O Senhor nos deu talentos, nos perdoe, porque nós estamos aí fingindo que não temos, estamos enterrando o nosso talento da terra, e o Senhor vai voltar a qualquer momento. Ó Deus, não permita que essa igreja seja surpreendida, vivendo negligentemente diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta o teu povo nessa noite, para que nós possamos pôr os nossos talentos para funcionar, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a comissão de indicação da nova diretoria, aqueles que vão ser consultados, coloca amor nesses corações, coloca zelo nesses corações, coloca visão nesses corações, de que nós não estamos lidando com algo qualquer, nós estamos servindo o Deus vivo que fez os céus e a terra. Ó Deus, nos ajude, precisamos do Senhor. Obrigado pelas advertências que nós recebemos nessa noite. Perdoe as nossas desculpas, perdoe as nossas justificativas furadas. Ajuda-nos, Deus, porque o Senhor merece mais de nós. Desperta-nos, acorda-nos, motiva-nos, nos dê uma injeção de ânimo, ajuda-nos para que possamos fazer mais, não só aquilo que nós queremos, mas aquilo que é preciso. Oramos, ó Deus, na certeza de que Tu falaste conosco nesta noite, em nome de Jesus.